gente, tudo bem? Eu sou a Sara aqui do canal Educando Física e nós continuaremos a nossa aula de cinemática. Porém, nessa quarta aula, a gente vai falar sobre velocidade escalar e sobre velocidade escalar média. Primeiramente, a gente vai considerar aqui uma situação hipotética onde nós temos esses três carros que eles estão saindo do estado de São Paulo e viajando até o estado do Rio de Janeiro. Aí, estando esses carros em movimento, a posição deles vai variar no decorrer do tempo. Então, conforme o tempo passa, a posição em que esses carros estão localizados varia, certo? Essa mudança de posição, ela pode ser lenta, ela pode ser rápida, ela pode também ser mediana, como aqui, por exemplo, é o caso do carrinho da cor vermelha, tá bom? A gente vê que o carro que está se deslocando mais rápido é o carro azul, porque ele chega aqui no estado do Rio de Janeiro primeiro do que os outros carros. O carro vermelho chega em segunda posição e o carro verde chega por último. É o carro que está com a velocidade mais lenta. Então, para a gente medir essa rapidez com que essa posição ela está variando, cria-se e utiliza-se também o conceito de velocidade escalar. Então, a gente pode definir a grosso modo que a velocidade escalar ela é a rapidez com que a posição varia ao decorrer do tempo. Agora, falando um pouquinho sobre a velocidade escalar média, vamos continuar com o exemplo do carro se deslocando de São Paulo até o Rio de Janeiro. Vamos supor que durante a viagem o carro ele tenha diversas velocidades. Aqui nessa primeira posição, a gente tem o carro se movendo a 60 km por hora. Aqui nessa segunda posição, o velocímetro está marcando mais ou menos ali 120 km por hora. Nessa terceira posição, o carro ele para no posto de gasolina para abastecer e a velocidade que o velocímetro apresenta é uma velocidade nula, igual a zero. Depois disso, o carro começa a se movimentar de novo e ele chega então a essa posição com uma velocidade de 80 km por hora, até que ele chega à cidade do Rio de Janeiro. Então, pessoal, a gente pode dizer que ele teve várias velocidades ao longo do trajeto e ao decorrer do tempo. Porém, o que a gente vai chamar de velocidade escalar média seria uma velocidade fictícia ou uma velocidade constante que esse automóvel ele deveria ter ao longo desse percurso. Aqui a gente consegue ver que ele apresenta uma velocidade que ela não é constante, ela é variável ao longo do trajeto. Mas para uma situação fictícia e ideal, quando a gente fala de velocidade escalar média, a gente está supondo uma velocidade única, constante ao longo do trajeto inteiro. E para exemplificar melhor, vamos fazer um exercício. Mas antes eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa formulação. A gente utiliza essa formulação para calcular a velocidade média. Então, a fórmula da velocidade média é a variação do espaço dividida pela variação do tempo. A gente calcula essa velocidade em quilômetros por hora. Porém, medir essa velocidade em metros por segundo também é usual. Para você transformar uma velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividi-la por 3,6, tá bom? Agora vamos ao exercício. Vamos supor que a gente tem aqui uma partícula e essa partícula ela está se deslocando da posição 0, que é a posição de origem aqui do nosso eixo X, e ela vai até a posição 4. Essas posições aqui no eixo X, esses valores, eles são dados na unidade de medida de quilômetro. E quanto tempo, então, essa bolinha ela está demorando, né, para se locomover da posição 0 até a posição 4? Aqui no nosso enunciado, diz que o intervalo de tempo de locomoção é de 2 horas, tá bom? Então, vamos anotar isso, é um dado que a gente já sabe. O nosso ΔT, para esse caso, que é a nossa variação de tempo dentro desse espaço percorrido, é de 2 horas. A gente não sabe qual é o tempo inicial e nem qual é o tempo final,
mas o que importa para a gente conseguir calcular a velocidade é a diferença entre esses tempos, é o intervalo entre esses tempos, e isso é dado aqui no nosso enunciado. O ΔT, que seria a variação do tempo, ele é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Essa continha dá a diferença entre os dois tempos. A gente faz a mesma continha para o ΔS, que seria o nosso espaço. Ele é o espaço final menos o espaço inicial, ok? Então, vamos calcular a velocidade para esse caso? A velocidade média, a gente já sabe que é o ΔS dividido pelo ΔT. O nosso ΔS, a gente sabe que é a posição final da partícula, aqui da nossa bolinha. Então, nós sabemos que é 4, menos a posição inicial. A posição de início é 0. E tudo isso dividido pela variação de tempo, que é igual a 2 horas, no nosso caso. Então, nós temos que a velocidade média é 4 menos 0, que é igual a 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. E a nossa unidade de medida trabalhada é quilômetros dividido por hora. Então, nós temos aqui que a velocidade na nossa partícula é 2 km por hora. Agora, vamos transformar isso para metro por segundo? É só a gente fazer a divisão por 3,6. Se a gente dividir 2 por 3,6, nós chegaremos a um resultado de 0,555, é uma dízima periódica, mas a gente arredonda para 0,556, tá bom? Isso aqui em metros por segundo. Agora vamos fazer um exercício. O próximo exercício diz o seguinte: o movimento de um ponto material é definido pela função horária dos espaços S igual a 3, aqui é um t ao quadrado, tá bom? Menos 12 vezes t, mais 4. Então, o que a gente sabe aqui de importante? Que nos é dado a função horária. Se você ainda não sabe manipular, não sabe como é a carinha de função horária, volta aqui para a nossa aula 3 e assista o vídeo, porque lá eu explico um pouco mais sobre esse conceito, tá bom? Então, a gente tem aqui dois dados importantes, né, inicialmente, que fala da função horária e da a própria função horária que utilizaremos para fazer os cálculos. O que o exercício pede? Ele pede para a gente calcular a velocidade escalar média entre os instantes T1 e T2, e aqui ele dá duas situações. Primeiramente, vamos fazer o cálculo para a situação A, onde o T1 é igual a 0 e onde o T2 é igual a 2. E qual seria então o espaço quando esse T é igual a 0? Vamos seguir a nossa função horária. Para fazer essa continha, a gente faz 3 vezes 0 ao quadrado menos 12 vezes 0 mais 4. Então, qual seria o nosso espaço inicial, né? O nosso S1. Qual seria o nosso S1? O nosso S1 é igual a 4 metros. Vamos trabalhar com a unidade SI, né? De metros por segundo. Agora, vamos calcular aqui o S2. O S2, ele tem o tempo igual a 2. Então, vamos substituir a letra T pelo número 2. Então, nós vamos ter 3 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 4. A gente vai chegar, então, que a posição final, o S2, ele vai ser, então, igual a menos 8 metros. Vou colocar aqui. Só vocês fazerem a continha depois, tá? 3 vezes 4, 12, menos 24, mais 4
é igual a menos 8. A gente também sabe que a nossa velocidade média ela é dada pela variação do espaço, como a gente viu anteriormente, dividido pela variação do tempo. Então, vamos fazer o cálculo aqui desse ΔS. O ΔS, ele é o delta final menos o delta inicial. Então, seria o S2 menos o S1. Então, nós teríamos menos 8 menos 4, dividido por ΔT, que é o tempo final, 2 menos o tempo inicial, que é 0. Menos 8 menos 4 é igual a menos 12. Menos 12 dividido por 2 é igual a menos 6 metros por segundo, ou quilômetros por hora, mas aqui a gente está trabalhando com segundos, então vamos trabalhar com metros para o nosso espaço, tá bom? Então, o exercício A, ele está resolvido e essa é a nossa resposta. Essa é a velocidade média para esse primeiro caso descrito. Para o segundo caso, a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento, porém o que muda são os valores. Nós vamos precisar calcular o espaço para o t igual a 0, e esse dado a gente já tem do exercício anterior, foi isso que nós fizemos aqui. Então, nós temos que o nosso espaço inicial é igual a 4 metros. Então, vamos colocar aqui S1 igual a 4 metros. E agora a gente vai fazer o cálculo para S2 em 4 segundos. Então, vamos fazer essa continha. 3 vezes 4 ao quadrado, seria 3 vezes, então, 16, menos 12 vezes 4, 12 vezes 4, 48, mais 4. A gente vai chegar que isso daqui é igual a 4 metros. Agora, vamos calcular a velocidade média. Nossa velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Então, nós temos o espaço final, que é 4 metros, menos o espaço inicial, que também é 4 metros, dividido pelo ΔT, que seria 4 menos 0, porque o tempo final é 4 e o tempo inicial é 0. Então, para este caso, nós temos que a nossa velocidade média é igual a 0. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.